Vamos falar sobre os capítulos 8 a 10 de 1 Samuel. Olha que coisa impressionante. Os filhos de Samuel, ele colocou eles para julgar Israel no lugar dele, que já estava ficando velho, e eles eram corruptos, recebiam presentes. Ou seja, Samuel também não conseguiu criar filhos, assim como Eli, que foi o mentor dele, também não criou os filhos. E a primeira mensagem que Samuel ouve de Deus era o juízo de Deus sobre Eli, porque ele não exigiu dos filhos santidade. Esse problema de criar filhos que tenham caráter dos pais é um problema sério. Lembra que nós falamos que o livro de Juízes todinho aconteceu porque uma geração, a geração de Josué, não conseguiu passar para a próxima geração o temor de Deus? Enquanto a velha geração estava viva, seguiram a Deus, mas a próxima geração não seguiu. E as últimas palavras do Velho Testamento falam que Deus vai resolver esse problema geracional, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Mas nem Samuel, nem Eli, ninguém conseguiu criar filhos. E aí o povo de Israel já estava farto da confusão, da anarquia, de não ter rei, de não ter governo, de cair em problemas, de ter inimigos, de ter que clamar a Deus, e Deus levantar um juiz do nada, e cada juiz, nós vimos no livro de Juízes, cada juiz estranho, cada juiz que tinha algumas coisas bem estranhas, e eles falaram: Samuel, estamos cansados disso, nós queremos um rei, dá para nós um rei. Samuel ficou muito chateado, e Deus falou assim: não te rejeitaram a você, mas rejeitaram a mim. E a gente pensa: poxa, mas o povo tinha um pouco de razão, era muita confusão. Mas a motivação do povo era errada. Eles não queriam depender de Deus. Eles não queriam ser povo especial de Deus. Eles queriam ser como as outras nações. Eles queriam ter um sistema, um governo, um rei que resolvia o problema deles. Mas o problema deles não era governo. O problema deles era idolatria. Era seguir outros deuses. É quebrar a lei de Deus. É não cumprir a aliança que Deus fez com eles. Esse era o problema deles. Mas não, eles queriam um atalho. Todas as outras nações têm reis, a gente também quer rei. E aí Samuel chorou, clamou, e Deus falou com ele. E Deus deu um rei para eles. Deus escolheu um rei para eles. Mas ele falou com eles que esse rei ia ser um problema, e avisou eles, mas eles queriam um rei a si mesmo. E mesmo pedindo com o coração errado, Deus já estava preparando o rei segundo o coração dele. Porque nós vimos no livro de Ruth, que o filho de Ruth ia ser avô de Davi, pai de Jessé, Jessé ia ser pai de Davi, depois nós vamos ver que Davi é antecessor de Jesus. Então Deus consegue pegar até motivações erradas, Deus consegue pegar até pedidos errados, coisas que ele repreende, mas ele transforma isso em bem, no fim das contas. Mas até chegar lá é uma boa caminhada. E Deus falou para Samuel que ia trazer um homem para ele. E Samuel reservou um lugar de honra para esse homem. E, inclusive, uma parte do sacrifício, do churrasco, ele reservou para ele, sem conhecer. E Saul, que era esse cara chamado por Deus, ele não tinha a menor noção que iria ser rei, porque ele era da tribo de Benjamim, lembra? A tribo que quase foi exterminada, uma das piores, mais desprezadas tribos de Israel. Ele era de Benjamim. Ele estava procurando as jumentas do pai dele, ele não estava procurando ser rei. Mas Deus falou: vou te mandar um homem. Veja como é que Deus faz as coisas. Deus às vezes manda pessoas para outras pessoas e a própria pessoa nem sabe o que ela está sendo mandada. Ela está indo atrás de quer beber água, que sei lá, quer achar uma coisa perdida. E aí Saul chega, Samuel fala com ele sobre os jumentos que já foram achados, leva ele para o lugar que já tinha reservado para ele e no fim da conversa manda o moço dele ir lá para frente e unge ele como rei de Israel. Só Samuel e Saul, só os dois. Sem ninguém para testemunhar, ninguém para ver. E eu queria que você entendesse duas coisas. Primeiro, ser rei sobre Israel naquela época, naquela hora, não era grande vantagem não, tá? Israel era um povo desprezado, você vê na frente que eles não tinham nem ferramenteiro para amolar as enxadas, eles não tinham espada, eles não tinham nada, era um povo escravizado. E ser rei desse povo escravizado era chamar você para uma fria, né? Pegar uma nação na pior. Então não era tão grande honra na hora que foi escalado. E eu queria ler para você alguns versículos aqui do capítulo 10, para você notar a resposta à nossa pergunta do último vídeo, que é o seguinte: veja o que a Bíblia fala, isso é muito surpreendente. O capítulo 10, versículo 6, Samuel fala para ele: o Espírito do Senhor
se apoderará de ti e profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Para nós, se isso acontecer com a pessoa, ela está salva, ela está feita, ela vai ser bem sucedida o resto da vida dela, porque Deus escolheu ela, o Espírito do Senhor veio sobre ela, profetiza e será transformado em outro homem. E no versículo 9 diz, ao virar Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Versículo 10, quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Então, infelizmente, todas essas coisas podem acontecer com a pessoa, e no fim a pessoa não se dá bem. Nós vamos estar acompanhando a história de Saul, e nós vamos ver como isso acontece. Mas veja bem, ele foi transformado em outro homem, ele teve o Espírito Santo descendo sobre ele, mas você vai perceber na história que Saul não terminou bem. E a pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo é o seguinte: por que podemos dizer que no reino de Deus a pressa é inimiga da perfeição?